Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao webinar que tem como tema Dinheiro com propósito. Como construir um futuro financeiro com segurança. Uma ação da Fundação Libertas como parte do projeto Poupadores do Futuro, realizado pelo Ministério da Previdência Social com apoio da Abrap e Uniabrap. Para falar sobre o tema, contamos com a presença da economista e mestra em inovação Mariana Sá. Mas antes, convido a diretora-presidente da Libertas, Alessandra Rocha, a fazer a abertura oficial do evento. Alessandra, passo a palavra para você. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer ter vocês aqui com a gente, né? A gente está na Semana Nacional da Educação Financeira, então esse é um dos projetos, né, que vão acontecer aqui, das iniciativas ao longo da semana. É um prazer ter a Mariana aqui com a gente. Eu gostaria de agradecê-la aqui por esse tempo que ela vai nos ensinar aqui bastante coisa. Eu queria passar a palavra aí para quem está conduzindo os trabalhos, né, aqui na Fundação Libertas, que é a diretora Juliana, que é a nossa diretora de investimentos e controladoria, para que ela faça a sequência aí. Espero que todos gostem bastante aí do que a Mariana vai trazer para a gente. Obrigada e um bom evento aí para todos. Obrigada, Raíssa. Obrigada, Alessandra. Boa tarde a todos e a todas. Como já foi mencionado, a Libertas ela aderiu à Semana Nacional da Educação Financeira e o projeto Poupadores do Futuro, que é uma iniciativa do Ministério da Previdência Social em parceria com a Abrap e a Uniabrap. Bom, os números não mentem, eles são alarmantes e eles exigem de toda a sociedade ações urgentes. Em pesquisa realizada pela Ambima no ano passado, chegou-se à conclusão que 84% das pessoas no Brasil ainda não começaram a se preparar para a aposentadoria. E apenas 5% poderão contar com previdência privada no futuro. Ou seja, nós somos realmente muito privilegiados aqui na Libertas. Cerca de 1/3 dos brasileiros dizem gastar mais do que ganham. O endividamento das famílias preocupa e é um motivo de alto estresse e de baixo desempenho no mercado de trabalho. Hoje, 17% da população brasileira utiliza as apostas online, as bets, e elas entendem, grande parte delas entendem que essa é uma chance rápida de ganhar dinheiro e de sair das dívidas. Então, é com muita satisfação que a gente traz hoje a Mariana Sá, que é a poupadora inteligente, que vai se apresentar aqui em seguida e trazer insumos valiosos de consumo consciente, orçamento saudável, dicas para investimento e também para sair do endividamento. Obrigada, Mariana, seja muito bem-vinda. Olá a todos e todas. Eu que agradeço muito essa oportunidade, principalmente da Juliana, que foi a pessoa que se contactou comigo, e também a Raíssa, a Nayara e a Alessandra por toda a ajuda. Como disse a Juliana, a situação ela é muito complexa, ela é alarmante. Os dados de saúde financeira no Brasil, eles são bem ruins, e principalmente quando a gente olha para uma aposentadoria, uma mirada, né, um olhar mais longo prazo, poucos aposentados, o último dado que eu tenho do IBGE é que apenas 1% dos aposentados no Brasil conseguem viver de forma plena com o que ganham. A maioria, né, estão divididos em 3 grupos aí, que é a galera que depende de caridade, outros têm que continuar trabalhando, e tem gente que depende dos próprios filhos e parentes. Então, o objetivo aqui é trazer um pouco essa conscientização de que hoje é o melhor momento para você começar a cuidar do seu dinheiro, começar a investir para sua aposentadoria. Eu sei que na audiência existem pessoas que já estão aposentadas, pessoas que ainda estão nesse processo, ainda estão trabalhando com renda ativa, e o objetivo aqui é trazer um pouco essa luz de que desde hoje, desde o próximo mês, é importante olhar para a aposentadoria, olhar para a sua saúde financeira e poder aportar um pouquinho que seja para o seu futuro, para você não depender de ninguém lá na frente e conseguir ter uma vida financeira saudável. Como a Raíssa comentou, o tema da nossa aula de hoje é dinheiro com propósito, como construir um futuro financeiro com segurança. Antes de mais nada, eu vou me apresentar. Eu sou a Mariana Sá, mas todo mundo me chama de Mari. Eu tenho 37 anos e trabalhei grande parte da minha vida no mercado financeiro e outra grande parte com consultoria, mas desde 2020 eu decidi largar a vida corporativa e empreender e criar as minhas próprias empresas.
Eu sou fundadora tanto de FinClick. FinClick é uma empresa de saúde financeira. Nós temos uma solução bem completa com um aplicativo. A gente junta um pouco tudo que é tecnologia, inteligência artificial, economia condutual, dentro de um serviço de finanças pessoais. FinClick nasceu em Santiago, no Chile, mas hoje já está disponível no Brasil, na Argentina, na Colômbia. E também de Poupador Inteligente. Poupador Inteligente é uma empresa mais tradicional. Estamos agora colocando cada vez mais tecnologia, mas o foco da Poupadora principal é educação financeira de verdade. Eu dou palestras, como eu estou aqui hoje, dou cursos, mentorias e todo esse entorno de educação financeira com a Poupadora Inteligente. Eu convido vocês a seguirem a Poupadora Inteligente, a FinClick também no Instagram. O conteúdo de FinClick ele é todo em espanhol, mas o conteúdo da Poupadora Inteligente ele é todo em português. E lá eu subo conteúdo gratuito todos os dias, eu tiro dúvidas, eu respondo 100% das pessoas que falam comigo pelo direct, se estão falando coisas realmente, né, às vezes são coisas que não fazem muito sentido, mas se você vem com alguma dúvida, com alguma pergunta, eu vou te responder. Eu sou economista, eu me formei na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Eu tenho um sotaque bem carioca também, vejo que vocês já têm um sotaque um pouco mais mineiro, mas eu sou do Rio de Janeiro. E fiz o meu mestrado em inovação aqui no Chile, em Santiago. Né, como eu disse, eu sou brasileira, mas moro no Chile. Eu me mudei em 2018. Eu vim pela Accenture, que era a empresa que eu trabalhava nesse momento, e fiquei e continuo morando aqui. Tenho meu namorado, meu cachorro, meus amigos, e gosto bastante do Chile. Eu já fui mentora de mais de 600 pessoas, e as minhas mentorias, elas não são em grupo, são mentorias individuais. Então, eu já ajudei de forma individual a mais de 600 pessoas, e é algo que eu realmente sou muito apaixonada. Desde pequena, eu sempre gostei muito de definir meta, de estudar, de seguir meu caminho, de fazer as coisas de uma forma com bastante processo. Então, na Poupadora Inteligente, eu trago um pouco isso. Como eu te ajudo dentro da sua realidade, dentro da sua vida, a criar um processo simples para que você possa poupar todos os meses e investir esse dinheiro poupado, não apenas para ter o seu dinheiro investido, mas sim para alcançar as suas metas. Porque, infelizmente, tudo na vida a gente precisa de saúde e de dinheiro. Sem saúde, sem dinheiro, a gente não consegue fazer muita coisa. Então, o meu grande objetivo é ensinar uma pessoa normal, como vocês, a conseguir poupar e investir todos os meses para alcançar as metas de vida. Bem, então vamos começar a aula de hoje. Essa é uma frase impactante, que eu falo que às vezes é um tapa que a gente toma, mas que ela é muito importante. 80% das nossas finanças dependem da nossa mentalidade, das nossas metas, da nossa mentalidade, dos nossos hábitos, da nossa rotina, do que a gente nosso dia a dia. Não depende tanto de matemática. Ninguém precisa ser um especialista em finanças para conseguir ter uma vida financeira saudável. 20% é matemática básica, saber somar, dividir, subtrair, multiplicar, saber porcentagem. 80% está na maneira como a gente toma decisão. E a maneira como a gente toma decisão vai muito alinhada a nossos hábitos, ao nosso comportamento financeiro. Bem, a maioria das pessoas acha que o problema de ter uma vida financeira não muito saudável, o problema de não conseguir juntar dinheiro, tá na falta de disciplina. Eu não sou uma pessoa disciplinada, eu não consigo levar, né, a planilha, aplicativo, tudo isso para mim é muito chato. Eu não consigo poupar, na verdade, porque falta dinheiro, porque eu ganho muito pouco. Não, eu acho que, na verdade, eu não consigo poupar porque me falta conhecimento, mas não é nada disso. No final, não é nada disso. O grande problema é como o nosso cérebro toma decisão, como ele decide. Eu acho que grande parte aqui não sabe, mas o nosso cérebro ele é capaz de tomar 35.000 decisões em um único dia. E isso faz com que ele gaste muita energia. Nosso cérebro, ele pesa mais ou menos 3% do nosso corpo, do peso oficial do nosso corpo, só que ele é responsável por mais de 30% do consumo de energia em um único dia. Se deve pensar, Mari, como assim eu gasto tanta energia? Como assim eu faço tanta decisão? Isso não pode ser possível. E porque, por exemplo, eu estou aqui palestrando para vocês agora e tem um copo de água na minha frente. E eu tenho sede, então eu pego esse copo de água e bebo a água que está dentro dele. E nesse minuto, eu tive que tomar muitas decisões. Eu tive que decidir pegar o copo d'água, eu tive que decidir trazer ele até minha boca,
tomar a água, não virar ela em cima de mim, engolir a água, e por aí vai. São micro decisões que vão sendo feitas o tempo todo. E essas decisões vão gastando energia. Então, ao longo do seu dia, você vai tomar banho, você olha o shampoo e você não bebe o shampoo. Você joga o shampoo na sua cabeça, você faz a massagem, você enxágua, e tudo isso são pequenas decisões. Ou quando você está dirigindo para o seu trabalho, que você vê o semáforo vermelho e você para automaticamente. Então, o nosso cérebro, ele está o tempo todo tomando decisões de forma automática. Isso, por um lado, é incrível. Graças a isso, nós conseguimos evoluir, estar no topo da cadeia alimentar. O nosso cérebro ele foi tomando decisões de forma rápida, ele foi desenvolvendo essa habilidade. Mas, ao mesmo tempo, isso faz com que o ser humano não seja um ser consciente, não seja um ser racional. A palavra ideal é essa. Até a década de 60, a gente acreditava isso, somos seres humanos, somos racionais. Só que aí, na década de 60, estudos começaram a ser realizados sobre isso. Eu não sei se vocês já ouviram falar num economista psicólogo, ele é israeli, e o nome dele é Daniel Kahneman, e ele ganhou um Nobel de economia porque ele descobriu que o nosso cérebro tem 2 sistemas. O livro que ele fala bastante sobre isso se chama Rápido e Devagar, e é um livro que é como uma bíblia para a economia condutual, para a economia comportamental, para todo esse lado. E ele fala muito sobre esses 2 sistemas. Que nós temos um sistema 1 no nosso cérebro, que ele é rápido, ele é automático, ele é intuitivo e ele é emocional. E 95% das decisões que nós tomamos passam pelo sistema 1. Já o sistema 2, ele é lento, ele é lógico, ele é deliberado, ele é cansativo, ele é analítico. E a gente quase não usa ele. O sistema 2, ele pensa, mas é o sistema 1 que decide a maior parte do tempo. E é por aí que vai um pouco essa parte de mentalidade. A gente está sempre usando o sistema 1, a gente está sempre tomando decisão de forma rápida, automática, intuitiva e emocional. E essa decisão, ela pode ser rápida, mas ela não tem a melhor qualidade. Então, dá um exemplo clássico aqui. Todo mundo sabe que tem que jantar de noite. Você vai chegar em casa do trabalho, você precisa jantar, né? Faz parte da nossa rotina. E aí, você chega em casa do trabalho, depois de um dia extremamente cansativo, né? O frango está congelado, a carne está congelada, você não tem nada pronto. Então, obviamente, você vai pensar de forma rápida, automática e intuitiva, vou pedir um iFood, vou pedir algo aqui rapidinho hoje, amanhã eu cozinho. E essa decisão, ela foi rápida, ela foi automática, ela te gerou um conforto, mas provavelmente não foi a melhor decisão para o seu bolso, nem para a sua saúde. Mas foi a decisão que você tomou achando que estava sendo consciente. Estou cansada. Cheguei tarde do trabalho, não tenho frango, né? O frango está ali ainda congelado. O que eu vou fazer? Vou pedir um iFood. E isso se transforma numa rotina. E depois as pessoas falam, gente, como que veio R$ 3.750 a fatura do cartão de crédito? Porque a sua rotina, os seus hábitos, o seu dia a dia, a sua toma de decisão, ela não passa por algo consciente e racional. Ela vai pelo que é mais fácil. Então, infelizmente, você e eu não somos tão racional quanto imaginamos. Nós somos previsivelmente irracionais. É essa típica do frango congelado, ser cansado, você não vai fazer nada. E isso vai ser repetido por vários e vários dias. E eu não falo isso porque eu acho, porque eu quero, né? Como eu disse para vocês, já atendi mais de 600 pessoas. Isso se repete nas melhores famílias. Suas decisões são automáticas e elas seguem padrões. Acordei tarde, vou pedir um Uber para ir para o trabalho. E isso vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. Não trouxe nada para lanchar, vou descer para comprar um mate com um pão de queijo e gastar dinheiro. E por aí vai. Então, as nossas decisões, elas são automáticas e elas seguem os padrões do nosso sistema, o sistema do nosso dia a dia, o sistema que a gente tem, né? Cada pessoa aqui tem uma rotina, que acorda mais cedo, aqui malha de manhã, aqui malha de tarde, na hora do almoço, ou aqui vai malhar de noite quando chega do trabalho. Quando o nosso sistema, ele tá feito para bons hábitos, você consegue
vai no mercado, deixa a sua lista de coisas de comida já organizada, cozinha no final de semana para ter comida durante a semana, deixa a roupa da academia separada e malha logo de manhã. Às vezes nós temos sistemas, uma vida que contribui para os bons hábitos, às vezes não. E isso não é sorte, isso é desenho, é processo. Todo mundo consegue chegar nesse mesmo nível. Óbvio que tem gente que mora mais perto do trabalho, gente que mora mais longe, gente que vai ter mais facilidade com uma coisa ou com a outra. Mas todos nós temos que poupar dinheiro, que conseguir criar um sistema propício para isso, né? Que nos ajude a isso, mesmo sendo mais fácil ou sendo mais difícil. Bem, e faltou o último. E esses padrões, eles são conhecidos como vieses. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o seu cérebro, ele não analisa tudo do zero. Ele usa atalhos para decidir mais rápido. E esses atalhos são conhecidos como vieses cognitivos. Os vieses, eles são distorções previsíveis na forma de tomar decisão. Eles não são erros aleatórios, eles são padrões. E quando você entende esse padrão, você começa a ter controle. Então, o Daniel Kahneman, ele foi estudando ao longo da vida dele, e existem em torno de 150 vieses, que são esses erros, né, na hora de tomar decisão. Eu não vou falar aqui dos 150, mas eu vou falar dos 4 que eu identifico como os mais importantes na hora de tomar uma decisão financeira. O primeiro viés é o viés da ancoragem. O seu cérebro, ele precisa de uma referência e aceita qualquer uma. Então, o primeiro número que ele vê vira uma base de comparação. Exemplo, você foi no shopping e viu que algo que estava custando R$ 1.200 agora está R$ 799. Você não avalia se esse negócio vale R$ 799. Você avalia o desconto. E você fala, caraca, uma mega promoção, vou levar e vou comprar. O marketing usa isso o tempo todo para te convencer a comprar. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou trazendo os vieses para te ajudar a driblar o marketing. O marketing usa isso contra você e a favor das vendas, e eu quero ensinar vocês, né, a usarem isso a favor do seu bolso. Então, o seu cérebro, ele vai sempre perceber como uma oportunidade. Eu tenho uma amiga que, ela é muito engraçada, na verdade, e ela tinha brigado com o marido dela por um motivo específico, e ela é bem manipuladora também. E eles brigaram e tudo mais, e ela queria muito uma cadeira que era um pouco cara, assim, desses designers, ela adora coisa de moda. E ela falou, eu usei 2 táticas com ele. A primeira tática foi o arrependimento, porque a gente estava brigado, ele tinha feito uma coisa que eu não gostei, então eu sabia que eu ia conseguir convencer ele que eu queria aquela cadeira para ele se perdoar. E a segunda tática que eu usei foi, falei que estava X e que agora estava numa promoção e estava Y. E essa ia ser infalível. E ela conseguiu a cadeira dela. Então, esse viés ele é muito potente por conta disso. O seu cérebro encara como uma mega oportunidade. E, na verdade, não é. Antes de você fazer essa compra, você não tem que analisar só o desconto. Você tem que fazer algumas perguntas. E essas perguntas são fundamentais e mudam o jogo. Você vai se perguntar primeiro, eu quero, e provavelmente a resposta é sim, eu quero. Tá linda essa sandália, tá lindo isso aqui, quero. A segunda é eu posso. Quer dizer, eu preciso disso. E a resposta pode até ser sim, mas você tem que ser sincera. Você realmente precisa dessa sandália? Você realmente precisa desse telefone novo? Você realmente precisa disso? A terceira pergunta é: eu posso comprar? Eu tenho dinheiro? Eu tenho limite no meu cartão? E a quarta é: eu estou deixando de realizar algum sonho ou me endividando mais para comprar esse item? Se você responder essas 4 perguntas, né, a partir disso, e ainda assim fizer sentido para você, tudo bem. E se não fizer, você vai começar a botar um pouco mais de sistema 2 na sua decisão. Porque o sistema 1 vê o preço, nossa, estava 1.200 e agora está 799, vou comprar. Isso é sistema 1. O sistema 2 é, eu quero, eu preciso, eu posso, eu estou me endividando para comprar isso. E aí você já começa a driblar o seu cérebro e ter outro sistema atuando dentro dele. Bem, o segundo viés, que esse para mim é o mais importante na hora de tomar decisão financeira, que é o viés do presente. O seu cérebro trata o presente e o futuro de forma diferente.
Ele prioriza o agora, o atual. Nós, seres humanos, somos extremamente imediatistas, como um bebê, né? Só que o bebê, ele chora, tá com fome, ele chora, e alguém dá comida. Ele tá sujo, ele chora e alguém troca. Ele tá com sono, ele chora e alguém sacode ele ali para ele dormir. E o nosso cérebro evoluiu muito pouquinho disso. A gente continua esse bebê chorão que quer as coisas agora. Então, o prazer imediato tem muito mais peso que um benefício futuro, mesmo quando o futuro é claramente melhor. Né? Todo mundo sabe que se for na academia 3, 4 vezes por semana, vai ter um corpo mais bonito, um corpo mais forte, um corpo mais saudável. Mas a preguiça de ficar no sofá, vendo o Instagram, vendo televisão, ali descansadinho, é muito maior. Então, o que é que você pensa? Hoje eu vou ficar aqui no sofá. Segunda-feira eu começo a academia. Vai dar certo segunda. Ou hoje eu vou pedir o delivery. Amanhã eu cozinho. Hoje o seu cérebro ele quer a recompensa imediata. Ele não quer pensar no futuro. E a mesma coisa acontece na hora da nossa aposentadoria. Quando você fala para o seu cérebro, ó, a gente vai poupar aqui durante 30 anos para se aposentar com qualidade, o seu cérebro fala, você está ficando louco, você está surtado. Como assim você quer poupar durante 30 anos para eu conseguir me aposentar ano que vem, para eu conseguir me aposentar? Não. Vamos gastar o dinheiro, vamos comprar a blusinha, vamos viajar, vamos aproveitar o futuro. Obviamente, a gente não tem que pensar só no futuro, a gente tem que viver o presente também, mas é muito importante saber colocar o futuro nessa balança e reservar um pedacinho do seu dinheiro de hoje para o seu eu do futuro, reservar um tempinho do seu eu de hoje para malhar, para fazer uma atividade física, para se cuidar para o seu eu do futuro. Então, o convite aqui é pensar, será que esse viés é muito potente na minha cabeça ou não? E já começar a driblar ele. E entender que o seu futuro também é importante e você, o seu cérebro, ele vai sempre escolher o presente. Ele vai te sabotar nesse ponto. Esse viés, ele foi estudado através de um estudo muito longo. Se eu não me engano, foi na Universidade de Stanford que eles fizeram o teste do marshmallow. Eles entregaram, né, um marshmallow para uma criança e deixaram essa criança numa sala. E o teste era o seguinte: essa criança tinha que esperar durante 15 minutos sem comer o marshmallow. Se ele conseguisse aguentar 15 minutos, ele ia ganhar outro marshmallow. E durante o teste, algumas crianças aguentaram, outras crianças, obviamente, não aguentaram e comeram o marshmallow. Eles acompanharam essas crianças até a vida adulta. E claramente, as crianças que aguentaram e comeram e não comeram o marshmallow tinham mais sucesso na vida adulta. Foram crianças que conseguiram ter mais sucesso em distintos pontos da vida adulta. Então, esse teste fala muito disso. Quando você consegue esperar e não comer o marshmallow, você vai ganhar outro. E isso faz muito sentido na nossa vida financeira. Quando a gente consegue não gastar o nosso salário todo durante esse mês e sobrar um pouquinho, a gente vai criando o nosso patrimônio e deixando o pote cada vez mais cheio. O segundo viés é o viés do status quo. O nosso cérebro interpreta a mudança como risco, mesmo quando ficar parado é pior. Manter como está não é uma decisão neutra, é uma escolha ativa de não evoluir. Isso é certo. Então, é muito importante você entender se o momento que você está agora ele faz sentido para você ou não. Aqui entra muito as pessoas que estão vivendo uma relação terrível, uma relação tóxica, uma relação que não tem mais respeito, mas a pessoa continua ali. Quem nunca viveu isso, ou quem nunca viu alguém viver, você fala assim, cara, o que essa pessoa está fazendo ali se tá tudo horrível? Só que para o cérebro dela é melhor isso do que mudar. O cérebro entende que mudar é um risco enorme, porque mudar demanda muita energia. Imagina você estar casado com um filho numa relação horrível e você vai ter que se separar, tomar decisão sobre os filhos, mudar de casa, comprar tudo novo. Às vezes você não tem dinheiro para isso e o seu cérebro está ali, continua aqui. Ou você está num trabalho que você não gosta, que seu chefe é horrível, que você detesta as pessoas, que você não está mais feliz, que você não está crescendo, mas você também não atualiza o seu LinkedIn, você não começa a buscar trabalho e você continua ali naquele status quo, como se essa situação cômoda e confortável fosse a melhor do mundo, mas na verdade ela é cômoda e confortável só para o seu cérebro. Isso também acontece muito com as finanças.
o seu cérebro tem medo de olhar a fatura do cartão, ele tem medo de fazer as contas e ver que você está gastando muito. Então, ele vai pensar, depois eu vejo o investimento, depois eu me organizo, depois eu faço uma mentoria, depois eu aprendo sobre isso, porque agora tá tudo bem. E gera desconforto mudar. Mudar sempre vai gerar desconforto. E o seu cérebro não quer isso. E o último viés de hoje, que é o viés de aversão à perda. O cérebro dói no nosso cérebro 2,5 vezes mais quando perdemos do que quando ganhamos algo. Então, se você sai hoje na rua e encontra R$ 100, você vai ficar feliz. Mas se você sai e perde R$ 100, você vai ficar 2,5 vezes mais triste do que você ficou feliz encontrando o dinheiro. E esse viés, ele é muito para investimento. A pessoa prefere deixar na poupança, porque é mais seguro, e tá perdendo dinheiro. Tem gente que deixa o dinheiro na conta corrente, porque acha que vai perder o dinheiro se colocar em qualquer investimento. E na conta corrente, você está perdendo para a inflação todos os dias. Na poupança, você já olhando, né, histórico de poupança e de inflação, muitos anos a inflação é maior do que a rentabilidade da própria poupança. Então, deixar na poupança é perder. Eu sempre falo para os meus alunos, quando você investe, você corre risco. Dependendo do tipo de investimento, você pode ganhar dinheiro ou você pode perder. Quando você não investe, você perde sempre. Você vai estar sempre perdendo dinheiro para a inflação, que é essa baratinha escondida que vai corroendo o nosso poder de compra. Então, esse viés, ele é muito potente na parte dos investimentos. Ninguém gosta de perder. O nosso cérebro sente mais quando perde do que desfruta quando ganha, e ele faz você ficar preso numa poupança da vida. É aquele típico time de futebol que fica na zaga, que prefere não fazer um gol a levar um gol. Ele não vai para o ataque, ele vai ficar na zaga. E quem fica na zaga dificilmente ganha alguma coisa. A vida também é para quem se atreve, para quem busca certos riscos, para quem aprende a investir o dinheiro, aprende a lidar, né, a gerir internamente a emoção e os riscos, e também a montar uma carteira que tenha um risco adequado ao próprio perfil. E daí você sai dessa poupança que não rende muito e vai para investimentos mais interessantes e começa a ver o seu patrimônio crescer. Mas bem, esses 4 vieses atrapalham muito a hora de tomar decisão financeira. E também atrapalha muito a nossa vida num todo. Tudo isso aqui pode ser aplicado para diferentes pontos da nossa vida. Mas o que eu quero que vocês aprendam é a nossa mentalidade, ela tem muito poder, então é muito importante a gente saber driblar o nosso cérebro, saber o que é racional e o que não é racional, saber que as nossas decisões, elas passam por esse filtro, e quanto mais automático é uma decisão, pior vai ser a sua saúde financeira. Não tem como sair muito daí. Bem, eu sempre falo para os meus alunos, você não precisa mudar quem você é, você precisa mudar o ambiente. Quando você muda o ambiente, você muda a decisão, né? Você consegue mudar grandes comportamentos. Por exemplo, comida saudável à vista, o consumo aumenta. Dinheiro investido no automático, o patrimônio cresce. Esse de comida saudável à vista foi um estudo também. Eu li num livro, acho que foi no Hábitos Atômicos, que é um livro incrível para quem quer construir bons hábitos. E ele é super fácil de ler, os capítulos são curtos, sempre alguma história diferente, então ele prendeu bastante a minha atenção e eu li ele super rápido. Mas nesse livro, ele dá um exemplo de uma cantina num hospital nos Estados Unidos, que o hospital em si, a administração do hospital, queria fazer com que os funcionários comessem de forma mais saudável. E começaram com toda uma campanha de conscientização, aulas, e-books, falando da importância de comer saudável, blá, 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 blá. E não mudou em nada. As pessoas continuavam tomando Coca-Cola, comendo batatinha chips, todas essas porcarias. Daí, eles decidiram mudar o sistema. Eles decidiram mudar o ambiente. E colocaram um monte de garrafinha de água em cestos, barrinha de proteína, sanduíche natural. Eles foram mudando
toda a estrutura. Então, o chocolate ficava mais escondido. Nas prateleiras tinha muito, né, dentro do freezer, tinha muito mais água e suco natural, e os refrigerantes ficavam mais para trás. E daí eles tiveram um incremento em 30% na venda de águas, de frutas, de barrinhas de cereal, proteica e tudo mais. Então, não adianta você aprender, você se conscientizar apenas. Você precisa mudar o seu ambiente. Tá? E essa questão do dinheiro é a mesma coisa. Se você começa todo mês a botar R$100, 200, 300 que seja no débito automático para uma conta de investimento, para a conta da sua corretora, no começo esse dinheiro vai fazer um pouco de falta, mas no terceiro, quarto mês você nem vai lembrar desse valor. E ele está lá aumentando o seu patrimônio. E essas são dicas de economia condutual, de dicas que ganharam o Nobel de Economia, que parece muito simples, mas faz toda a diferença. Se você, a partir de agora, tem a lista do mercado, faz o mercado bonitinho, separa um dia da semana para deixar um arroz pronto, para deixar fruta picada, para deixar o frango temperado, você vai começar a comer melhor e a gastar menos com delivery ou com restaurante. Se você se organiza, acorda mais cedo, deixa suas coisas preparadas, sai de casa na hora, você vai gastar menos com Uber e por aí vai. Agora nós vamos para o segundo ponto da nossa palestra de hoje. O primeiro a gente fala sobre mentalidade e esse segundo a gente fala mais sobre orçamento. E a frase aqui é: você não consegue ajudar o que não enxerga. Você não consegue melhorar o que você não sabe que está ruim. Se você não tem um orçamento definido, se você não sabe mais ou menos ali a sua estrutura financeira, provavelmente você não vai conseguir corrigir isso. Então aqui, antes de qualquer coisa, o mais importante é você saber onde está o seu dinheiro. Quanto entra? Quanto sai? Quanto sobra? Com o que você está gastando? E essa clareza muda tudo. Ai, Mari, eu gasto muito com cartão de crédito. Cartão de crédito não é um meio de pagamento. Cartão de crédito, ele é apenas... Perdão. Cartão de crédito, ele não é uma categoria. Ele é apenas um meio de pagamento. Então, você usa o cartão para ir no salão de beleza, você usa o cartão para comprar comida, você usa o cartão para comprar coisas para sua casa e por aí vai. E tudo isso precisa estar categorizado. Quando a gente não sabe, a gente só vê um número lá, cartão de crédito 4.500, e a gente não sabe o que está ali dentro, dificilmente você vai conseguir mudar alguma coisa. Essa daqui é a estrutura de gastos saudável, a estrutura que eu ensino aos meus alunos, que eu pratico na minha vida e que ajudou muita gente a ter uma vida financeira muito mais saudável. Então, papel e caneta na mão, ou tira um print disso aqui, mas o fundamental é tentar trazer a sua vida o mais próximo disso aqui. Bem, 50% do que você ganha hoje deveria ir para tudo que é essencial para você. Aluguel ou a parcela do seu financiamento, luz, água, gás, internet, alimentação, a escola dos seus filhos. O que é essencial para você tem que caber nos 50%. Faz uma lista, tudo que é essencial. Mari, para mim é essencial fazer a unha no salão de beleza toda semana. Ok, tem que caber nos 50%. Mari, para mim é essencial comer japonês 2 vezes no mês. Ok, tem que caber nos 50%. Tudo que é essencial. Se você faz o cálculo e vê que tudo que é essencial para você não cabe nesses 50%, você está vivendo uma vida que não é sua. Você está vivendo uma vida que está acima do seu padrão. E isso dói. É horrível escutar, mas é a realidade. Então, eu convido vocês, terminando aqui a palestra, quando vocês tiverem um tempo, fazer o orçamento e encaixar. Isso aqui é essencial? E ver se passa dos 50% ou não. Gastos variáveis em torno de 25%, com lazer, com roupas, com restaurante, com saídas, com uma pizza, com um Uber. 25% do seu salário você pode gastar com o que você quiser, com um cafezinho depois do trabalho, com uma torta, enfim. 20% deveria ir para as suas metas de curto, médio e longo prazo. Fazer uma reserva de emergência, fazer uma viagem internacional, comprar a casa própria, juntar para a aposentadoria. 20% do seu salário você pega e separa para as suas metas, para tudo que você quer viver, para tudo que é um seu sonho. E sobra 5%.
Esse daqui é o meu preferido. 5% eu chamo de desenvolvimento pessoal. Você vai continuar investindo em você mesma. Você vai comprar cursos, livros, mentorias, você vai se especializar na sua área, você vai tirar as certificações pertinentes do seu setor. Então, eu, Mariana, estou estudando para tirar o CFP, que é um certificado de Financial Planner, que com esse certificado eu posso ser Financial Planner no mundo inteiro, e é um dos certificados mais importantes para minha área. E eu quero ter esse certificado. E para isso, eu estou estudando muito, estou fazendo tudo que eu preciso fazer, e depois que eu tiver esse certificado, eu vou estar, essa certificação, certificado em espanhol, gente, perdão, eu moro no Chile, às vezes eu confundo as palavras. Quando eu tiver essa certificação, eu vou poder cobrar mais, eu vou poder fazer muito mais coisa, eu vou poder atender outro tipo de pessoa, e com isso eu vou poder também poupar mais e aumentar o meu patrimônio. Então, aqui, o que faz sentido para você? Qual certificação você pode tirar? Qual curso você pode fazer? É aprender inglês? É aprender inteligência artificial? É aprender um Excel? Sei lá. Você vai saber melhor do que eu, mas é muito importante deixar um pedacinho do nosso dinheiro de hoje para continuar investindo em nós mesmos. E essa é a estrutura de gastos saudável. Esse é um orçamento familiar que as pessoas deveriam usar mais ou menos por aí para conseguir viver bem e realizar todos os sonhos nessa vida, não na próxima. Bem, essa talvez seja a minha lâmina preferida da apresentação, que eu também percebi que o ser humano é muito 880. Ai, Mari, eu peço iFood 4 vezes por semana. Como que eu vou ficar sem pedir iFood? Você não precisa ficar sem pedir iFood. Ao invés de pedir 4, você pode pedir 2. Ai, Mari, mas eu preciso pegar Uber porque eu moro longe. Se você pega Uber todo dia, tenta 2 dias na semana ir de trem, de metrô, de ônibus, não sei. Dá seu jeito. Mas não é eliminar, é reduzir. Pequenos ajustes, grandes impactos. Essa tabela pode fazer sentido para algumas pessoas, outras pessoas podem gastar muito menos ou muito mais. Eu espero que vocês olhem isso como uma referência, tá bom? Eu geralmente gasto de luz mais ou menos por aí, mas de mercado gasto um pouco mais, de delivery gasto um pouco menos, enfim. O que eu quero que vocês entendam é a referência. Se hoje em dia sua luz vem 380, tenta tirar as coisas da tomada, ligar o ar-condicionado um pouco mais tarde, desligar ele um pouco mais cedo, botar no timer, para ela vir R$60 mais barato. Vai vir 320. Se hoje ela vem 1.200, o seu mercado, faz uma lista, substitui alguns produtos, algumas marcas, tenta desperdiçar menos comida, jogar menos comida fora e fazer um ajuste para o seu mercado sair de 1.200 e ir para 980. Se antes você gastava R$600 com delivery, que hoje você gasta 420. Se antes todo mês 430 com roupa, tentar diminuir essa parcela para 280. Se antes você tinha um monte de streaming, né, e gastava R$80, hoje reduzir e para 40. Se você tinha várias assinaturas perdidas, uma aluna minha essa semana mesmo, a gente viu que ela estava pagando 3 Google Drives e ela precisava de ela não precisava de 3. Então já eliminamos e ela conseguiu, antes ela estava pagando em torno de R$300, agora ela vai pagar R$100, são R$200 por mês, devia estar com a cabeça no mundo da lua. A gente conseguiu achar isso porque eu desenvolvi um categorizador de cartão de crédito, então subimos as 12 faturas, né, no categorizador, e eu olhei e falei, caraca, você está pagando aqui um monte de Google Drive. E foi aí que a gente descobriu. Então, essas ferramentas também ajudam muito. Eu sei que às vezes é um saco olhar a fatura, olhar item por item, mas se você não tem essa tecnologia, tem que olhar, tem que ver o que está faltando, o que está vindo repetido. A gente conseguiu pegar nesse categorizador que mostra tudo e de forma bem categorizada, e ela conseguiu eliminar esses 2 que não faziam nenhum sentido. Aqui no orçamento dessa pessoa, o total dela antes era de 2.800. Mas hoje, com esses pequenos ajustes, ela conseguiu economizar R$700. Às vezes é muito difícil a gente imaginar, caraca, da onde que eu vou tirar R$700 para economizar? Daqui, um pouquinho de cada coisa. Você não precisa eliminar uma coisa por vez. Você pode ajustar
e reduzir em pedacinhos. Bem, o dinheiro, o valor do dinheiro no tempo. R$700, R$770 pode parecer muito pouco, mas quando você joga isso para o longo prazo e investe esse valor, aí faz muita diferença. Aqui eu usei o simulador de juros compostos da Poupadora Inteligente, que é uma ferramenta que você consegue ver, né, no tempo, poupando determinado valor a uma determinada taxa de juros, investindo, né, determinado valor a uma determinada taxa de juros, quanto você teria no futuro. Então, esses R$770 investidos durante 5 anos, a uma taxa de mais ou menos 10% ao ano, em 5 anos você teria R$60 mil. Em 10 anos, você já teria 155 mil, quase 156 mil reais. Em 20 anos, você teria 558 mil. E em 30 anos, você teria 1.600.000. E o mais legal aqui é, no começo, o seu dinheiro poupado fala mais alto, mas depois os juros falam mais alto. Então, aqui você poupou 40 mil e ganhou 13 de juros. Aqui você poupou 93 e ganhou 62 de juros. Aqui já mudou. O dinheiro saiu do seu bolso 185 mil e 372 mil efeito dos juros. E já aqui, em 30 anos, você só poupou 277 e 1.300.000 efeito de juros compostos. Então, R$700 por mês pode chegar a ser quase 2 milhões lá na frente. O tempo é o mais importante nessa fórmula. Na fórmula dos juros compostos, o tempo é exponencial. Então, não é o que você poupa mensalmente o mais importante, nem a taxa de juros. O mais importante é começar. E isso não é demagogia, não é porque eu acho, é matemática. O tempo é exponencial na fórmula. Quanto mais tempo você botar na fórmula, mais dinheiro você vai fazer. E essa é a verdadeira magia dos juros compostos. Essa ferramenta ajuda bastante a conseguir idealizar, botar os pés no chão e saber que R$500 poupados hoje muda muito o futuro, que R$700 poupados hoje vai mudar o futuro. E quanto mais você conseguir poupar e mais tempo você colocar, maior vai ser a diferença lá na frente. Bem, mas a gente não consegue poupar muito se a gente ainda está imersa em ciclo de dívida, se a gente não consegue ter controle. Eu imagino que aqui, nessa sessão de hoje, tem muita gente que já consegue poupar, que já tem dinheiro poupado, até gente que já investe, mas também tem gente que ainda tem dívida, que não consegue gerar esse excedente mensal. E quem já consegue poupar pode prestar atenção aqui também, não tem nenhum problema, mas o meu convite aqui agora é para quem está endividado. A dívida, ela não começa no banco, ela não começa quando você está já devendo cartão de crédito, fazendo crédito, empréstimo, nada disso. Ela começa nos pequenos excessos repetidos. Mais uma vez, vem o hábito, mais uma vez vem o comportamento, mais uma vez vem o dia a dia. Então, parcelamento acumulado, eu vejo muito isso dos meus alunos. Ai, Mária, porque cabia no bolso. Então, eu fiz essa parcela aqui, eu fiz aquela ali, e eu vou parcelando as coisas, e quando eu vou ver, ganho 7 mil, meu cartão vem 5. Como que eu faço? E o segundo ponto, gasto automático. Ai, porque eu tô acostumada a tomar um cafezinho sempre depois do trabalho. Ai, porque eu tô acostumada a ir no shopping e compro uma blusinha. Ai, eu adoro sapato. E vai, ali, naquele dia a dia. E também falta clareza, porque a pessoa não sabe quanto entra, não sabe quanto sai, não sabe por que tá saindo. Ela só vai que vai. Parcela acumulada, gasto automático, decisão emocional, né? Quando a gente não tem clareza, quando a gente não tem um foco, não tem um orçamento definido, não tem a mentalidade driblada, a gente vai tudo no emocional. Eu tive uma aluna que ela gastava muito, 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 muito dinheiro com roupa, até depois de investigar muito a fundo, ela estava acima do peso, ela não se sentia feliz. Então, a maneira dela conseguir se sentir mais bonita era sempre estando muito arrumada. E daí a gente conseguiu trabalhar nisso. Ela começou a fazer atividade física, ela começou a se alimentar melhor e a vida financeira dela melhorou também, porque ela parou de comprar roupa para se sentir melhor. Então, se a gente começa a escarafunchar dentro mesmo do nosso coração, da nossa vida, né, bem internamente,
As decisões financeiras, elas são emocionais. É aquele chocolate porque a gente está triste, e tudo isso vai muito emocional. Não tem problema, né? Nós somos seres humanos, boa parte das nossas decisões vão estar por aí, mas a gente precisa, sim, ter um certo controle para não se endividar, para não deixar isso extrapolar, e para olhar o cartão de crédito e ver, cara, esse gasto foi consciente, esse também, esse aqui foi emocional, mas todos esses outros foram conscientes. É muito bonito você olhar o seu cartão e falar, grande parte da minha fatura foi consciente, não foi emocional. Porque senão, quando você percebe, o seu salário já não é mais seu. Ele já passou por esse ciclo. E quando você vê, você recebe hoje, paga tudo, e no outro dia está sem um centavo. E o problema não é só o valor da dívida, obviamente, é o custo emocional dela. Por isso que eu sempre trato as minhas mentorias com bastante economia condutual, porque o maior custo é esse daqui. É a ansiedade, é a sensação de atraso, é a perda de controle e as decisões que são tomadas no desespero. Uma pesquisa feita pela PwC mostrou que mais de 80% das pessoas com problemas financeiros, elas não conseguem trabalhar bem, elas faltam trabalho, elas usam as horas do trabalho para tomar decisão financeira, podem chegar a usar até 12 horas mensais do trabalho dela para tomar decisão financeira. Então, isso é um pilar muito importante da saúde mental. Tudo relacionado a finanças é um pilar muito importante. Quando você tem a sua vida financeira organizada, você sente menos ansiedade, menos estresse e por aí vai. O dinheiro, ele afeta comportamento e comportamento afeta dinheiro. Isso é um ciclo que vai o tempo todo. Os juros, eles trabalham todos os dias, ou contra você, a seu favor. Quando você investe, você tem essa bola gigante dos juros compostos fazendo isso aqui, vendo juros ser mais alto do que o que você colocou. Durante 30 anos, você aportou muito pouquinho para tudo isso aqui. Isso é quando os juros trabalham a seu favor. Mas quando o juros está contra você, quando você deve o cartão de crédito, quando você faz empréstimo, aí isso vira uma bola de neve. Então, para você ter uma noção, hoje a taxa média de cartão de crédito rotativo no Brasil gira em torno de 428% ao ano. Uma dívida de R$ 1.000 no rotativo pode virar mais de 5 mil em aproximadamente um ano se não for paga. E isso é uma bola de neve infinita. Então, da mesma forma que os juros, ele é muito legal quando ele está do seu lado. Quando ele não está, você vai ver o seu dinheiro se perder. Imagina, ter uma dívida de R$ 1.000 no cartão, você piscou, ela tá 5 mil. Sem você ter usado R$ 4.000 que não foram seus, você não comprou nada, você não saiu para comer, você deu de presente para o banco. Isso é muito ruim. Bem, sair das dívidas não exige culpa. O que exige é estratégia. Primeiro é parar de cavar o buraco. Quando a gente está num buraco, o mais importante é parar de cavar, né? Se você começa a fazer novas dívidas, você dificilmente vai sair daí. Eu tenho um caso de uma aluna que ela pagava uma dívida fazendo empréstimo, e ela tinha empréstimo em todos os bancos que você possa imaginar. E quando a gente começou a fazer a mentoria, ela falou: não, Mari, mas aí eu vou pegar agora com o meu namorado, que eu vou pagar. Eu falei: você não vai pegar com o seu namorado. Você vai fazer renda extra, você vai trabalhar final de semana, você vai vender esse tanto de roupa que você comprou, mas você vai parar de fazer dívida, porque a solução é sempre fazer uma nova dívida. E aí, você não sai do buraco nunca. Então, bota isso na cabeça de vocês. Quando eu estou num buraco, o mais importante é parar de cavar. Você vai parar de fazer dívida, você vai quebrar os seus cartões de crédito, você vai deixar o mínimo possível para você viver e respirar, para você comprar comida, para você comprar, porque eu sei que quando a gente está endividado, a gente está girando o cartão de crédito, fazendo tudo isso, mas você vai reduzir o que não foi essencial. Eu já tive dívidas, e eu já tive dívidas principalmente por comportamento. Eu era economista, eu trabalhava no mercado financeiro, mas eu era endividada. Por quê? Eu venho de uma realidade muito diferente das minhas amigas da faculdade. Eu era de uma cidade muito mais pobre, eu precisava trabalhar para pagar minha xerox da faculdade, para pagar a minha alimentação, o meu transporte.
E minhas amigas podiam usar o dinheiro do trabalho delas para comprar roupa, para viajar, para sair. E eu queria fazer tudo ao mesmo tempo e me endividei muito. Então, com 25 anos, eu decidi que eu não ia ser uma economista endividada e comecei o processo. Parei de fazer dívida, diminuí o limite do meu cheque especial, diminuí o limite do meu cartão, parei de sair, fiquei 3, 4 meses sem sair. Não via, cara, o máximo que eu fazia era invitar a galera para tomar uma cerveja na minha casa. Eu não saía. Renegociei os juros da dívida e por aí eu consegui, né, ir reduzindo até tá de boaça, até não ter mais nada. Então, né, entender o tamanho da sua dívida é o segundo passo, sentar quanto eu devo, a quem eu devo, quais são as taxas de juros, e daí você vai ver o tamanho do seu problema, que provavelmente é grande. Vai ligar para os bancos, vai renegociar a taxa de juros. Se está devendo cartão de crédito, pega o empréstimo, porque a taxa do empréstimo é muito menor do que a do cartão, e paga o cartão de uma vez. Aqui você pode fazer uma nova dívida, né? Se é esse o caso. Porque você precisa trocar as taxas de juros por uma taxa de juros muito menor. Criar espaço no orçamento. E aqui você vai criar espaço deixando de sair, deixando de comprar besteira, é entrar numa situação de guerra, numa estratégia de guerra por um tempo. Isso não dura para sempre. E volto aqui ao imediatismo do ser humano. Às vezes você ficar 3, 4, 5 meses sem poder sair, sem poder comprar, mas depois você vai ter alívio, você vai ter a vida tranquila, você vai poder voltar a comprar as coisas que você tanto gosta de uma forma um pouco mais consciente. E daí você começa a se reconstruir aos poucos. Não precisa de um milagre, mas precisa de consistência. Fazer renda extra, parar de comprar besteira, parar de cavar mais buraco, de fazer novas dívidas, renegociar o que você tem. E daí, depois de um tempo, você vai conseguir sair do outro lado. Não vai ser no primeiro mês, não vai ser no segundo. Às vezes, dependendo do tamanho, no terceiro, no quarto, às vezes vai durar um ano inteiro para você conseguir ficar sem nenhuma dívida. Tá bom? E agora, a gente já está entrando no último ponto da nossa palestra de hoje. E vamos falar de colchão financeiro, de previdência e de investimento de uma forma geral. O colchão financeiro, né, antes de falar dele, né, o futuro financeiro ele não é construído em um único momento grande. Ganhei na loteria, ganhei um mega bônus e agora eu vou ficar rica. Ele é construído nas decisões pequenas e repetidas no dia a dia. Foi um pouco do que eu falei até agora. Então, para você conseguir ter uma reserva de emergência, você precisa poupar desde hoje. Para você conseguir se aposentar lá na frente, você precisa também poupar desde hoje. E a reserva de emergência, ela é o seu colchão do presente, da mesma forma que a sua aposentadoria vai ser o seu colchão do futuro. A reserva de emergência, ela foi feita para você lidar com os imprevistos, para você evitar dívida, para reduzir a ansiedade e para tomar melhores decisões. Ela é um dinheiro para qualquer situação fora do previsto. Ela deve ser calculada em torno de 6 a 12 meses do custo de vida. Quem é CLT pode ser 6 meses, quem é autônomo deveria ser 12 meses. Então, vamos supor que o meu custo de vida hoje, custo essencial, não salário, meu custo de vida, eu preciso de 5 mil para existir, para pagar todas as minhas contas, comida, alimentação, tá. Então, a minha reserva de emergência precisa ser de 30 mil reais. Com 30 mil reais, 5 mil vezes 6 meses, eu tenho uma reserva para lidar com imprevistos, para evitar dívida, que vai me ajudar a reduzir a ansiedade, porque eu tenho esse dinheiro bonitinho guardado. E a reserva, ela não é dinheiro parado. Ela é um colchão que não precisa de uma rentabilidade muito alta, né? A sua reserva de emergência, ela precisa estar num lugar com liquidez diária, que tenha baixo risco, que tenha fácil acesso, como o Tesouro Selic, como um CDB, com liquidez diária, obviamente, e fundos DI conservadores com liquidez diária também. O mais importante da reserva é ver o seu dinheiro estar protegido, seguro, e que qualquer coisa que aconteça na sua vida, você vai ter de onde tirar, né? Eu sempre falo que eu não usei a minha reserva de emergência quando eu não me mandaram embora, eu não bati, não estourei não bati o carro, não estourou nenhum cano na minha casa. Eu usei a minha reserva de emergência quando meu pai teve um câncer muito, muito, muito rápido, muito agressivo, e eu já morava no Chile.
E eu tive que ir para o Brasil, eu tive que voltar, eu tive que pagar exame, fazer um montão de coisa. E essa foi a vez que eu usei mais a minha reserva de emergência. E eu lembro disso como se fosse hoje, porque as decisões precisavam ser tomadas rápido, de forma muito rápida. Esse exame custa R$ 5.000, faz ou não faz? E eu podia falar, faz. Eu posso fazer. E eu usei essa reserva para tentar salvar a vida do meu pai. Infelizmente eu não consegui, mas eu fiz tudo o que eu podia. E eu lembro disso com muito carinho, porque eu falo, se eu não tivesse aquele dinheiro, como que eu ia fazer para ir visitar meu pai, para ir poder cuidar dele, para voltar para o Chile, depois para ir para o Brasil quando ele faleceu, né? Quando ele faleceu, eu precisei comprar uma passagem que me custou R$ 4.000. Eu tinha que chegar no Brasil em poucas horas. E isso não tem preço, porque no final das contas era dinheiro para uma reserva, era dinheiro para uma emergência. Se eu não tivesse esse dinheiro, eu ia me endividar, ia passar o cartão, ia dar meu jeito, porque eu ia ir para o Brasil de qualquer forma, mas eu não ia estar com essa tranquilidade do não estou me endividando, eu tenho dinheiro para tomar a decisão que eu tenho que tomar agora. Então a reserva ela serve muito para isso. Quem aqui nunca precisou, né, ajudar a família, teve uma situação que o dinheiro foi algo muito positivo, mais do que apenas o dinheiro em si. Bem, e agora a gente entra na parte do futuro. Todo aluno meu precisa ter 2 metas na vida: a reserva de emergência para o presente e a meta do longo prazo da aposentadoria, uma reserva para a aposentadoria, para ter um futuro tranquilo, com segurança, para poder viver a sua velhice de forma plena, né? E para mim, a previdência ela é um dos investimentos mais interessantes no longo prazo, porque ela foi feita, ela tem uma característica de aposentadoria, de uma reserva lá na frente. A previdência privada ela é diferente da previdência pública. No Brasil, a previdência pública é através do INSS, ela é uma previdência compulsória, sai do nosso salário todos os meses, e lá na frente a gente vai receber uma aposentadoria. Só que ela não é suficiente, nunca vai ser suficiente, nunca foi suficiente. Como eu falei no começo, apenas 1% dos aposentados no Brasil conseguem viver com essa aposentadoria. Então, a previdência privada, ela é uma opção, ela é uma alternativa imprescindível para o futuro. E, ela tem disciplina, né? A disciplina do investimento, que você consegue automatizar e todo mês tirar da sua conta. No caso aqui da Libertas, os funcionários já têm esse valor descontado e todo mês bonitinho para o longo prazo. Tem essa visão de futuro, tem benefício fiscal em alguns casos. O mais importante para mim, nesse caso, é a sucessão patrimonial, porque o dinheiro que a gente tem investido geralmente entra em inventário. O dinheiro da Previdência, ele vai entrar diretamente na conta do beneficiário, então essa pessoa não vai passar por esse estresse financeiro de, caraca, como que eu pago o inventário, como que eu tiro dinheiro? Não, ela vai receber. Tem a possibilidade de contribuição da empresa, e isso é incrível, porque você bota uma parte, a empresa geralmente coloca outra, e o efeito dos juros compostos, porque uma previdência é um fundo de investimento que tem ativos ali dentro e que, com o tempo, eles vão crescendo cada vez mais. Quanto mais o dinheiro fica investido, mais o tempo trabalha para você. Aqui eu trouxe algumas diferenças da previdência que é aberta e da previdência que é fechada. No caso, as previdências abertas, elas são elaboradas por bancos e seguradoras, já as fechadas, como o caso da Libertas, ela é por uma empresa ou por uma fundação. Uma previdência aberta, qualquer pessoa pode contratar. Então, você pode chegar no seu banco, no Itaú, no Bradesco, no Santander, e pedir um plano previdenciário, um fundo previdenciário, e todo mês investir nele. Já a previdência fechada é vinculada ao empregador. Eu, quando trabalhava na Accenture, eu pagava todo mês a minha previdência, e a Accenture botava parte dela. A previdência aberta ela é individual, você vai lá e faz sozinha, por sua conta. A previdência fechada ela é coletiva, associada a esse grupo de trabalhadores. A aberta pode ter taxas mais altas. Geralmente, os grandes bancos tendem a cobrar uma taxa um pouco mais alta do que as gestoras independentes. E a previdência fechada também, normalmente, é mais eficiente.
A previdência aberta é flexível e a previdência fechada pode ter contribuição da empresa. A previdência fechada, para mim, é um dos maiores benefícios financeiros que uma empresa pode oferecer. É realmente se preocupar com o futuro dos seus funcionários, é realmente criar um colchão de longo prazo, e esse colchão de longo prazo faz toda a diferença na sua vida lá na frente. Você chegar com 60 anos e ter 600, 700, 800 mil, 1 milhão, 2 milhões, dependendo do seu nível de salário ao longo da sua vida, dependendo do tempo que você aportou, faz uma diferença brutal lá na frente, fundamental. Bem, quem investe só pensando no curto prazo, geralmente nunca chega lá. Investimento não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Para você investir, você vai correr uma maratona, você tem que pensar no futuro. Você tem que pensar que é algo que você vai fazer todos os meses. Ninguém fica rico investindo um pedacinho, ou só pensando em loteria, em jogos, em sorte. É constância. É todo mês você investir uma parte do seu salário, gastar menos do que você ganha e colocar esse dinheiro lá para frente. Pensar nas metas que você tem, nas coisas que você quer alcançar. Como eu disse, todo mundo precisa ter uma reserva de emergência para o presente e uma reserva da aposentadoria para o futuro, mas no meio do caminho você também quer fazer uma viagem, você quer comprar uma casa, você quer fazer um MBA, você quer pensar no futuro dos seus filhos. E para tudo isso, o longo prazo é o jogo. Então, investir nunca é comprando, vendendo. É mais comprando todos os meses. E exige consistência, paciência, estratégia e principalmente tempo. Principalmente tempo. Como eu costumo dizer, dinheiro não resolve tudo, né? Mas ajuda a ter tranquilidade, ajuda a ter opção, ajuda a ter segurança e ajuda a ter liberdade de escolha. E isso muda a vida. O dinheiro ele não vai trazer felicidade por si só, mas ele traz tudo isso. E não adianta dizer que não. Quem tem dinheiro vai ter mais tranquilidade financeira, vai ter opções, vai poder decidir se quer trabalhar nesse lugar ou no outro, se vai viajar com os filhos ou não, vai poder dar mais segurança para sua família e também, o que é melhor de tudo, é a liberdade de escolha, de escolher o que você quer fazer no seu futuro. Bem, e o primeiro passo para mudar a sua vida financeira é onde você está hoje, né? Para você não é saber onde você está hoje. Você não consegue mudar a sua vida financeira sem saber qual é a sua situação atual. E para isso, eu preparei um diagnóstico financeiro que está aqui, vocês podem escanear. Eu também vou mandar ele no chat, o link, mas vou dar tempo para vocês escanearem do celular e salvar o link. Nesse diagnóstico, vocês vão responder de forma gratuita algumas perguntas e vão conseguir entender quais são seus principais desafios financeiros hoje, identificar padrões e oportunidades de melhoria e também ganhar mais clareza sobre os próximos passos. Esse diagnóstico ele é dividido em 4 grupos. Então, tem gente que vai estar endividado, tem gente que vai estar meio desorganizado, tem gente que já vai estar ali bem no caminho e tem gente que já vai estar investindo dinheiro, com reserva de emergência, enfim. Mas para cada um desses grupos tem um diagnóstico no final, tem um set de orientações para o seu momento, de uma forma mais personalizada para você. E, além disso, para ajudar ainda mais, 20 participantes vão receber 1 hora de mentoria comigo. Para participar, obviamente, você precisa preencher o formulário, preencher o diagnóstico, e através daí vamos fazer um sorteio, e 20 pessoas vão receber 1 hora de mentoria gratuita comigo, vão receber o link da minha agenda para poder agendar essa mentoria. Provavelmente vamos falar com vocês através do WhatsApp, porque nesse formulário eu peço o número de vocês também. Então, escaneiem, façam o diagnóstico financeiro e 20 pessoas de vocês vão ter acesso a 1 hora de mentoria 100% gratuita comigo para conseguir ajudar ainda mais. E esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Eu estou um pouquinho passada, né? 8 minutos. Mas agora eu vou deixar de compartilhar para ver vocês e poder responder as perguntas do grupo. Excelente, Mariana. A apresentação foi ótima, né? Eu particularmente adorei. Espero ser contemplada aí. Bom, mas né, é muito interessante todas essas informações que você trouxe para gente, os vieses, como que isso interfere, né, diretamente aí nas nossas decisões e as consequências disso também, né?
Espero que o pessoal tenha gostado aí também. A gente não recebeu perguntas, né? Vou até aproveitar aqui e compartilhar com as pessoas que a gente vai divulgar, tá, gente? Essa apresentação nós vamos compartilhar aí no nosso canal do YouTube. Mas mais uma vez te agradecer aqui, né, pela presença, pela participação, por esses ensinamentos todos aqui que você trouxe pra gente. Deixa eu só checar aqui se não, realmente não chegou nenhuma pergunta. O pessoal está Eu não sei se alguém quer elogiando fazer alguma aqui. pergunta agora. A gente pode dar uns minutinhos para a galera perguntar, se quiser. Estão pedindo para você mostrar o QR Code novamente, que não deu tempo de pegar. Sim, ó, aqui tá o link. Eu acabei de mandar no chat, galera, o link do form, mas eu vou mostrar outra vez o código. Espera aí. Mas nesse link também vocês têm acesso. Beleza. O pessoal está aqui mandando, ó, excelente sua exposição. Muito bom, dicas de ouro. Verdade, espero que vocês tenham gostado. Isso funcionou comigo e funcionou com mais de 600 pessoas. É muito mais fácil do que a gente pensa, e de verdade é ir mudando o sistema, fazendo um orçamento, definindo metas, coisas que não ensinam a gente. A gente não aprende isso no colégio, infelizmente. A gente chega na vida adulta com cartão de crédito na mão, com salário, sem saber para onde correr. Só que hoje vocês tiveram, graças às meninas da Libertas, né? Principalmente a Juliana que me contactou, que estava com uma vontade muito grande de trazer isso para vocês. E é assim, passo a passo, processo, ajustar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e vocês vão começar a ver o dinheiro surgir na vida de vocês de volta. E para Importante dar quem o primeiro passo, né? importante dar o primeiro passo. E para quem ainda não me segue, o meu Instagram é Poupadora Inteligente. E mais uma vez, eu subo conteúdo todo dia e respondo também todas as dúvidas, boto caixinha de pergunta, respondo caixinha de pergunta. Então, o primeiro passo, às vezes, é deixar de seguir um monte de influenciador de outras coisas que não são tão positivas e começar a seguir uma influenciadora de finanças, hábitos, comportamentos. Maravilha, Mariana. Juliana quer Obrigada, Mariana. Não, é só mesmo agradecer, Mariana, assim, realmente foi bem esclarecedor a sua linguagem, com que você trouxe uma linguagem bem do nosso dia a dia, né? Sem muito economês, como a gente fala por aí, né? Da minha parte foi ótimo. E falando do cafezinho, é um problema, né? Esse cafezinho depois do almoço. A gente aqui tem um exemplo claro. Às vezes, o nosso café, depois do almoço, sai mais caro que o nosso próprio almoço. Já vou trazer minhas cápsulas para cá para poder fazer uma economia. Não é tirar todos os dias o cafezinho, mas reduzir para 2 vezes, viu, Alessandra, Cláudia? Mariana, eu achei assim o mais interessante porque você trouxe coisas simples, coisas que a gente pode fazer no dia a dia. Então, não precisa de uma planilha complexa de Excel, né? São coisas que a gente pode olhar o nosso cartão, né? Ver ali o que está excedendo, igual você falou, saber o que está ali dentro do cartão para que eu consiga ali reduzir, cortar. Então, assim, não precisa ser nada complicado, difícil, que vai gastar muito tempo, né? Então, assim, são pequenos hábitos mesmo que a gente vai incorporar no nosso dia a dia para a gente, igual você falou assim, ver o dinheiro surgir novamente, né? Então, Exatamente. assim, muito bom, é muito simples, né? Acho que aqui hoje a gente teve com uma equipe, né, do ensino médio, acho que se eles tivessem ouvido a sua palestra aqui, eles iam amar também, porque foi uma forma assim muito leve, né, de falar de uma temática que é muito importante, porque pode trazer um desequilíbrio emocional, até uma doença, né, um desequilíbrio em família, se a gente conseguir se organizar aí com pequenas dicas que você deu. Então, assim, agradecer muito esse momento aqui, acho que foi muito importante aí para quem tá junto com a gente aí assistindo. Ai, muito obrigada, meninas. E é realmente isso. O emocional ele é muito impactado pelo dinheiro. E só para finalizar, Juliana, eu comecei a fazer isso, né? Eu estava indo para o cowork aqui no Chile toda semana, todo dia, né? Hoje eu não tenho que ir mais. E tem aqui no Chile um lugar chamado Castanho, que é como se fosse uma padaria, uma rede de padarias. E tem um cappuccino de baunilha delicioso, que eu gosto muito. Aí eu tava nesse processo, né? E o café do cowork era muito ruim. Aí eu fiquei, o que que eu faço? Aí eu comecei a levar o meu café de casa, do que eu gosto, que eu uso em casa. 2 dias na semana eu estava tomando o cappuccino de baunilha e os outros dias não tomava o café horrível, mas tomava o que eu levava, que é meu, que eu também gosto. E é isso, pessoal, não é 880. Ao invés de a gente pensar em eliminar e ser infeliz, é reduzir.
Ninguém precisa não poder pedir uma pizza, não poder pegar um Uber. Mas ser adulto, não fazer isso como uma criança mimada, assim. Porque é esse o ponto, né? A gente tem que ser adulto e fazer a escolha que sofre mesmo, que dói. Como criança, a gente pode ser mimado, como adulto, não dá mais para ser mimado. Aqui. Maravilha, muito obrigada. Eu acho que isso aqui foi para mim. Não, Ah, tá. tem pergunta, mas a Raíssa já respondeu aqui. Beleza, então. Muito Mariana, obrigada. obrigada, viu? Obrigada. Um prazer. Obrigada a todos que estiveram com a gente Tchau, aqui até tchau. agora também. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.